Fala galera do canal Momento Rubro Negro, muito bem-vindos aí ao canal. Convido você a se inscrever aqui, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. É muito importante aí você compartilhar, sempre estar presente aqui, passar pra galera nos grupos do WhatsApp, dar essa moral pra gente aí. Sempre muita notícia aqui, muitos cortes do Flamengo aqui, das notícias do Mengão. Eu vou começar aqui falando sobre o novo jogador contratado pelo Flamengo, mais um colombiano que passa pelo Flamengo. A reação da torcida do River ao saber da contratação do atacante Carrascal, Jorge Carrascal. O Flamengo acertou a chegada do meia Jorge Carrascal, né, Jorge Carrascal, nesta quinta-feira 17, junto ao Dinamo de Moscou da Rússia. O rubro-negro pagará cerca de 12 milhões de euros, 77,5 milhões de reais fixos pelo colombiano, mas são duas parcelas, tá? Será o primeiro reforço da janela do meio do ano. Nas redes sociais, torcedores do River Plate, com dor de cotovelo, começaram a reclamar. Falaram pra caramba já do jogador, repercutiram a contratação do Flamengo. O meia de 27 anos jogou pelo clube argentino durante 4 anos. A passagem durou entre os anos de 2019 e 2022. Após notarem a movimentação do Flamengo no mercado, alguns torcedores do River Plate fizeram alertas aos torcedores do Flamengo, querendo deixar a galera meio chateada, meio preocupada, né? Parte da torcida do River se manifestou contra o jogador. Alguns afirmaram que a passagem de Carrascal pelo clube deixou a desejar, com comentários como: pior jogador que vi, habilidoso, mas muito lento e erra muito passe. E também jogador sem sangue. Rapaz, os caras estão tentando assustar os torcedores do Flamengo. Ele chegou em 2019 por empréstimo junto ao time da Ucrânia, o Karpaty Lviv, né? Durante os 4 anos com o River Plate, Carrascal foi participante de 5 títulos. Para contrariar o que eles falaram, foi campeão pra caramba, Recopa Sul-Americana, Campeonato Argentino, Copa da Argentina, Supercopa da Argentina e Superliga da Argentina. Tá? Então, conquistou muitos títulos pela equipe do River Plate, tá? Mas o jogador, pelo visto, ou não agradou a torcida, ou eles estão com dor de cotovelo porque veio para o rival de 2019, né? Lima, né? Eles não esquecem, né? Eles não esquecem. Olha, então olha só, foram 81 jogos com o River Plate, ele teve 9 gols marcados, 6 assistências, chega ao Flamengo aí após passagem pelo Dinamo de Moscou. Mas vale lembrar que ele não era titular no River Plate, né? A maioria dos jogos ele não era titular, então ele tem números aí interessantes. Ele será o 8º colombiano do Flamengo, né, da história, e tentará repetir o sucesso que alguns conseguiram. Eu acredito que 2 ou 3 conseguiram, né? A gente teve alguns nomes aí, como o Cuéllar, né? Esse se deu muito bem. O Berrio, desculpa, o Orlando Berrio, que mesmo sendo reserva no time de 2019, é um jogador que, queira ou não, também foi campeão pelo Flamengo. O Uribe não conseguiu se destacar tanto assim, mas tivemos alguns jogadores que não foram tão bem, né? Se a gente recordar, por exemplo, o Flamengo teve algumas contratações como Marlos Moreno, né? Christian Borja, alguns jogadores aí que o Flamengo contratou, colombianos, que não deram certo. A gente também lembra que o Cuéllar, né? O Gustavo Cuéllar, esse sim, foi muito bem no Flamengo, tá? A forma que ele saiu não foi tão boa, mas ele teve uma história muito interessante, é muito querido pela torcida do Flamengo, o Gustavo Cuéllar, e também o Berrio, né? O Berrio acho que foi muito bem. O Uribe, ele até teve alguns bons jogos, mas no geral ele deixou a desejar, né? O atacante, o Fernando Uribe, tá? Também estou tentando lembrar aqui alguns outros nomes aqui de jogadores que passaram pelo Flamengo, além do Berrio. Eu falei o Marlos Moreno também, né? Eu acho que o Marlos Moreno, a expectativa era muito grande em cima dele, ele não conseguiu aí se destacar no Flamengo. Era um jogador que tinha uma expectativa muito grande, mas é isso, Flamengo é isso, gente. Flamengo é isso, agora é o Carrascal, né? 8º colombiano no Flamengo. E aí, você acredita? Tá confiante? Vamos continuar aqui agora com o nosso corte. Então a gente tem aqui uma situação aí a situação do vazamento daquela proposta, né, que o Thiago Asmar, o pilhado, trouxe. E eu falei para vocês que eu confiava muito no pilhado, que se alguma coisa tivesse saído, é porque ele realmente tinha sido traído, alguém tinha usado ele, alguém tinha sacaneado ele. E não deu outra, né? Não deu outra. A gente tem aqui a declaração
do Thiago Asmar, do Pilhado, né? Eu até já repostei ele realmente dizendo que explicando como é que ele soube que a proposta não era real do Flamengo, mas uma pessoa ligada à diretoria quis expor o Thiago ou quis prejudicar alguém dentro do Flamengo. Então, as pessoas não estão se ligando na gravidade da situação. O negócio que chegou pro Thiago foi intencional. Vamos acompanhar aqui, olha só. Sempre fui sujeito homem para assumir meus erros e quem me segue sabe disso. Inclusive devo a tantos seguidores que eu tenho, eu sempre trabalhar da forma mais correta possível, da melhor forma possível. Até por isso eu tenho tanto seguidor que acredita em mim. E dessa vez eu quero falar que eu fui usado realmente por pessoas que querem de alguma forma, né, desequilibrar, desestabilizar o trabalho de alguém dentro do Flamengo. Ainda não sei quem que eles querem desestabilizar, ainda não sei o que eles pretendem com isso, mas primeiro, quero agradecer muito à instituição Flamengo, tá? Porque o diretor de comunicação, Rodrigo Paiva, que é um irmão que eu tenho, e que é um cara que eu sei que é muito correto, é um baita profissional, ele me ligou, ele não publicou nenhuma nota do Flamengo dizendo que era mentira o que eu tinha dito, dizendo que o Flamengo desmentia, porque ele respeita o meu trabalho e me respeita como pessoa. Então eu sou muito grato ao Rodrigo Paiva, porque eu faço questão de vir aqui corrigir e dizer que eu recebi um documento falso. É assim, é bizarro, eu fui usado, eu sei que muitas vezes jornalistas são usados, mas eu, ao contrário de muitos, eu tenho coragem para vir aqui e assumir meu erro, eu tenho coragem para vir aqui. Poderia expor quem fez isso também, né, Thiago? Eu acho que você, ainda mais sendo uma fonte próxima de dirigente do Flamengo, né? É uma fonte próxima de dirigente do Flamengo. Nós, né, você não quis dizer quem é, mas a gente sabe que quem passou isso é gente próxima de dirigente do Flamengo, que tá querendo causar o inferno. Você foi homem de assumir aí que o que você publicou não era real, você foi muito, né, foi muito honesto, mas poderia expor essa pessoa que tentou enganar outras pessoas. Tem gente no Twitter, né, no antigo Twitter, no X, dizendo que recebeu também o contrato de gente que queria espalhar, semear isso aí, né? Fonte ligada à diretoria. Tá? Deixa eu pegar aqui novamente aqui, porque... Ó, vamos lá. Que fala com as pessoas e que é respeitado. Pegaram um cara que não tem medo de assumir erro. Pegaram um cara que corre atrás depois, que fala com as pessoas e que é respeitado no meio. Porque o que o Rodrigo Paiva e a comunicação do Flamengo fizeram comigo foi muito grande, ganharam muito o meu respeito. Porque podia sair uma nota me desmoralizando, me desmentindo, e deveria ter saído. Porque realmente eu passei uma informação que não era verdadeira. Só que eu tinha um documento na mão. Esse documento é assinado por um dirigente do Flamengo. Esse documento ele tem o carimbo do jurídico do Flamengo, que eu vou inclusive mostrar e mandar para o Rodrigo Paiva esse documento que eu recebi. Então, realmente, e eu pedi outros documentos para provar que aquele era verdadeiro e era igual aos outros. Foi muito bem feito por quem armou isso? Foi. Eu fui usado? Fui. E fui usado também pelo tamanho que eu tenho. Porque sabem a dimensão que eu tenho. E se eu tenho essa dimensão, é porque eu sou sujeito homem, é porque eu sei que quando eu erro, eu assumo, porque acima de tudo eu tenho caráter e eu tenho compromisso com quem me segue. Então, desculpa a cada um de vocês que me segue aqui, que recebeu essa notícia, desculpa ao Flamengo, mas é o que eu falo. Quem me usou pode ser desmascarado. E resta saber por que tentaram vazar esse... Ô, Thiago, mas por que mas aí, olha só, aí ali tinha sido o restante que eu gravei. Eu, pelo que eu entendi, ele mandou um recado, ele mandou uma letra para quem passou isso para ele. No final ele falou, eu posso te expor. Eu posso te expor. E já tem gente no X lá, né? Olha só. Olha o que escreveram no X, tá? Eu já vou trazer para vocês uma outra notícia aqui de mercado da bola, mas olha o que escreveram no X, tá?
E eu retuitei e a pessoa apagou. Foi isso mesmo? A pessoa foi ameaçada e apagou. Não, tá aqui. Mas teve outro post que ela apagou. Só digo uma coisa. Usaram o pilhado de bucha, o Alexandre Matos no Twitter. Só digo uma coisa. Usaram o pilhado de bucha na história, ele não teve culpa de nada. Se ele expor a pessoa, tá muito no direito dele. Porque o que fizeram não se faz. Tentaram fazer a mesma coisa com várias pessoas, inclusive comigo, o CRF Matos. Olha aí, dizendo que recebeu também o contrato dessa pessoa. Foi grave a situação. Aí o José Peralta pergunta: a pessoa que te mandou é conhecida sua ou usou um fake? Conhecida, pô. Não é fake, não. Tá? Ele avisou. Então, tem gente querendo, né, criar essa situação aí desnecessária e sacanearam o pilhado, mas sacanearam o Flamengo e também, né, quem eles envolveram nisso, tá? Só que eu acho que deveria expor quem fez isso, tá? Essa é a minha ideia. Olha só, o Flamengo foi oficialmente notificado que o goleiro Matheus Cunha assinou um pré-contrato com o Cruzeiro. O vínculo dele vai até o final do ano só e ele está indo para o Cruzeiro. Diante do cenário, o Flamengo já se movimenta no mercado em busca de um novo goleiro. Caso a contratação seja concretizada ainda nesta janela de transferências, a diretoria avalia a possibilidade de liberar Matheus Cunha de forma imediata. Vale lembrar que em 2023, o Flamengo recusou uma proposta do Nottingham Forest da Inglaterra que sinalizou com valores entre 8 e 10 milhões de euros, equivalente a 42 milhões de reais. 42 a 53 milhões de reais, ou seja, informação do GE. E nessa daí o Flamengo perdeu dinheiro. A gestão anterior não vendeu, deveria ter vendido, e o Flamengo perdeu dinheiro, né? Olha, a gente tem aqui uma informação importante para passar para vocês, ainda de mercado da bola. Na manhã deste sábado, o Flamengo assinou contrato com o atacante, hein? O Flamengo se pronunciou oficialmente sobre a valorização contratual do atacante Wallace Yan. O clube realizou um reajuste salarial no contrato do jogador, assinou um novo contrato, né? Como forma de reconhecimento pelo seu desempenho com a equipe principal. Vale relembrar que a notícia inicialmente foi trazida pelo Guilherme Flazueiro, tá? A nota do Flamengo é: o Clube de Regatas do Flamengo informa que foi realizado um reajuste salarial no contrato do atacante Wallace Yan, em reconhecimento ao seu desempenho recente com a equipe profissional. O reajuste reflete a valorização de um atleta formado nas categorias de base do clube e que tem se destacado em campo com gols importantes, atuações consistentes e constante evolução técnica. Além do desempenho nos jogos, o Wallace Yan também tem demonstrado comprometimento exemplar nos treinamentos e no seu processo de desenvolvimento como jogador do mais querido. A nova etapa do contrato foi formalizada neste sábado no CT Jorge Elal, com presença do atleta, seus representantes e do diretor executivo do clube, José Boto. Tá? Então, negócio aí fechado, contratado, o Wallace Yan com um novo contrato aí, na verdade não aumenta o tempo, mas aumenta aí o salário, tá? E aumenta a multa do jogador também. A multa foi para 300 milhões de reais no mercado interno e mais ainda para o mercado externo. Olha, o jornalista Rock Hudson acabou que trouxe uma informação parecida que a gente trouxe no canal Paparazzo Rubro Negro, no 3, né, no Momento do Paparazzo. Convido você a se inscrever lá no Momento do Paparazzo também. Ele trouxe o seguinte, que falou com pessoas ligadas à diretoria do Flamengo e que não há qualquer possibilidade de uma investida pelo meia Anderson Talisca. A principal justificativa está relacionada ao perfil do jogador, que não se encaixa nas exigências táticas do técnico Felipe Luiz. Segundo uma análise interna, Talisca atua em uma posição que já está preenchida no elenco e não apresenta os números desejados de pressão e recuperação, aspectos considerados inegociáveis pelo treinador. Além disso, a idade, 31 anos, tá? A informação nossa também trazida pelo Rock Hudson. Então, o Flamengo está descartando a contratação do jogador do Anderson Talisca. Olha, para a gente fechar aqui, eu fiz uma sondagem também com relação à possível proposta que saiu na Rússia, no Eurofutebol, que o Flamengo teria feito uma nova proposta de 17 milhões de euros pelo Ezequiel Barco. A resposta de uma fonte ligada à diretoria é que não tem proposta nenhuma na mesa pelo Ezequiel Barco. É um jogador que o Flamengo acha interessante, é um jogador que o Flamengo já teve conversas, mas que o Flamengo proposta mesmo na mesa
Atualmente não tem nenhuma. Há uma possibilidade, né, porque isso até saiu em alguns veículos, que o Flamengo fez uma proposta antes de 15 milhões de euros que foi recusada. O Flamengo diz que não tem nada em negociação nesse momento, que é um jogador que já teve conversa, mas que nesse momento não tem nada acontecendo novo de negociação, que está tudo parado. Então, que essa proposta de 17 milhões de euros no momento, uma nova proposta, não procede. Foi isso que foi falado pra gente por uma fonte ligada à diretoria. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!